Devido ao grande sucesso do primeiro vídeo e a muitos pedidos educados, eu trago aqui a segunda parte das bandas de hard rock farofentas que eu gosto. É uma lista um pouco diferente, você vai perceber. Presta atenção. Congresso de Music Business. Tudo o que você precisa entender para transformar sua arte em business. Faça parte agora do maior congresso virtual de show business. Em esse congresso, eu convidei a grandes amigos que já fizeram parte da minha história no show business. Vocês vão ter aqui pessoas que são donos de casas de shows. Vocês vão ter aqui artistas renomeados mundialmente. Eu convidei muitas pessoas importantes. Trouxe todas elas. Com eles nós saberemos o caminho certo que deve ser trilhado. Quais foram seus acertos? Quais foram seus erros? E como que eles deram volta? E como se criaram as estratégias? Você não pode ficar de fora. Ok, meu amigo e minha amiga. Como eu disse, a primeira parte do nosso vídeo a respeito das bandas de hard rock farofentas que eu gosto, que eu adoro, fez um sucesso muito grande, teve uma audiência muito legal, muitos comentários, muitos mesmo, e muita gente pedindo com educação, que é fundamental, para que eu fizesse a segunda parte desse tema. E é exatamente o vídeo que você vai assistir aqui. Claro que antes você vai fazer a sua inscrição no canal, você sabe muito bem como faz, vai visitar a nossa loja que tem uns produtos bem legais. E eu vou começar essa segunda lista com bandas que eu gosto do som, mas tenho certas ressalvas em relação a certos discos. Eu não vou nem comentar as baladas, né? Que as baladas são simplesmente horrorosas. Inclusive, é legal esclarecer. Muita gente me perguntou assim: pô, Regis, mas você não gosta de baladas? Eu adoro baladas. Tem baladas do Neil Young que são maravilhosas, baladas do Bob Dylan, do Bruce Springsteen, tem balada até do Black Label Society, do Ozzy, que eu acho muito legais. Agora, essas baladas dessa turma do hard rock farofento são simplesmente pavorosas, não escapa uma. E vale essa minha opinião também para as bandas que eu vou apresentar aqui. Então são bandas, por exemplo, que eu gosto muito do som, mas assim, na discografia de cada uma delas eu faço algumas ressalvas, tem alguns discos que eu não gosto. Eu vou começar com, talvez muita gente fique surpresa, mas vou começar com o Wasp. Cara, eu gosto bastante do Wasp, mas muito mais de certos discos do que outros. Enfim, você sabe muito bem que o Wasp, né? Ele foi uma daquelas bandas que veio naquela primeira leva de hard rock de Los Angeles, ali no começo dos anos 80, né? E o Wasp, também você sabe muito bem que sempre foi um dos grandes alvos, né? Daquele Parents Music Resource Center, né? Que é o PMRC, que era aquela organização liderada pela Tipper Gore, né, a mulher do Al Gore, e que pegava muito no pé das letras de rock daquela época e de rap também. Eles fizeram inclusive com que as gravadoras colocassem um selo nas capas, né? E o Wasp era um dos alvos favoritos, né? Porque também, além das letras apelarem bastante, os shows do Wasp tinha muito sangue cenográfico, muita carne crua jogada para a plateia, modelos sendo torturadas, né? Fingimento, né? Mas era aquele pandemônio todo. E o Wasp, ele veio de na verdade, assim, todo o conceito do Wasp já existia no embrião da banda, que era uma banda chamada Circus Circus, que tinha o Black Lawless, que é o líder incontestável, o Randy Piper, que era o guitarrista, e o Tony Richards, que era o batera do Wasp. E tinha uma série de baixistas.
né? Inclusive, teve um deles, por exemplo, o Rick Fox, que depois, quando ele saiu do Circus, ele foi pro Steeler, né? Junto com o Ron Keel e com um guitarrista sueco muito jovem, tinha uns 17, 18 anos, que era o Yngwie Malmsteen, o Yngwie Malmsteen, né? E aí, quando o Chris Holmes entrou, o Black Lawless foi pro baixo e aí realmente começou o Wasp. E assim eles soltaram o disco de estreia, o Wasp, né? Que ia se chamar Winged Assassins. E eles soltaram o disco em 1984, né? Inclusive, não tem no disco uma das canções que originalmente estava escalada para entrar, que é Animal, Fuck Like a Beast, né? Que foi uma das músicas que inclusive desencadeou todo aquele lance da Tipper Gore. E essa música, inclusive, cara, ela saiu em compacto na Europa e ela só foi incluída no álbum quando eles lançaram em CD, em 1998, se não me falha a memória. E é curioso, cara, que nesse disco, na edição Deluxe, vamos dizer assim, né, tem uma versão de Painted Black dos Rolling Stones. E a inclusão dessa música explica muito o que veio a acontecer no futuro com o Wasp, tá? Pelo gosto musical do Black Lawless. E aí, evidentemente, que esse disco estourou, né, cara? Estourou com I Wanna Be Somebody, estourou com LOV Machine, né? Que inclusive era uma música dos tempos do Circus, né? Aquela banda anterior. E aí, né, os videoclipes, você lembra muito bem disso. Aí o Tony Rich foi mandado embora, porque ele começou a brigar por causa de grana. E aí entrou o Steve Riley, que veio de uma daquelas várias formações que o Steppenwolf teve nos anos 70, no final dos anos 70, na verdade. E aí eles lançaram o meu disco favorito do Wasp, que é o Last Command, em 1985. Que foi, inclusive, o disco foi produzido pelo Spencer Proffer, que era um produtor muito famoso na época, porque ele tinha estourado produzindo o Metal Health do Quiet Riot em 1983. Inclusive, nesse disco, no Last Command, várias canções foram reaproveitadas do passado. Por exemplo, Running Wild in the Streets era uma música, por exemplo, do produtor, do Proffer, que aparece nas demos de uma banda chamada Spectre, que depois virou Kick Aches, né? Quem conhece esse universo hard rock sabe bem. E essa música, cara, apareceu na demo que o Black Sabbath fez com o Ron Keel nos vocais, que era um disco que seria produzido pelo Proffer, né? Só que o que acontece? Aí a banda, o Black Sabbath, brigou com o produtor e o Ron Keel foi dispensado junto. Mas assim, teve uma época que o Ron Keel estava ensaiando com o Black Sabbath. Meu amigo. E essa música tem nessa demo, que eu, por exemplo, eu não consegui encontrar essa demo por aí, para colocar o link aqui para vocês. Por exemplo, Sex Drive, né, voltando ao assunto, Sex Drive, por exemplo, é uma parceria do Black Lawless com o Randy Piper dos tempos que eles tinham uma outra banda chamada Sister, tá? Se eu não me engano, essa banda, o Nick Six fez parte dessa banda, se não me falha a memória. Tem uma outra canção chamada Cries in the Night, que é uma cópia de Mr. Cool, de um compacto de 1976 de uma banda chamada Killer Kane Band, banda da qual o Black Lawless era integrante. Na edição em CD do Last Command, que saiu com bônus, uma edição especial em 1997, tem mais uma canção antiga, que é Mississippi Queen, do Mountain, tá? Vai pegando essa informação que você vai entender daqui a pouco o que eu vou falar. E aí tem uma curiosidade, cara, nos backing vocals do Last Command, cara, estava o Carlos Cavazo, que era o guitarrista do Quiet Riot, junto com o baixista da época na banda, que era o Chuck Wright. E as fotos desse disco são do Mark Weiss, que é um fotógrafo do qual eu já vou falar daqui a pouquinho nesse vídeo. Aí na sequência, o Randy Piper caiu fora, também por causa do problema de grana. E depois ele montou uma banda chamada Animal, que ninguém nunca ouviu nada, eu pelo menos não conheço. Aí
entrou o baixista do King Cobra, que era aquela banda que tinha o Carmine Appice liderando, e o Black Lawless voltou para guitarra base. E aí eles soltaram o Inside the Electric Circus em 1986, que é aquele disco que tem as versões do Ray Charles, que é I Don't Need No Doctor, tem Easy Living do Uriah Heep. Você está entendendo? Esse resgate de canções do passado do Black Lawless. Vão montando o quebra-cabeça. O quebra-cabeça. Sabe o que é curioso, cara? O Black Lawless, ele se arrepende muito de ter lançado esse disco, cara. Ele acha esse disco muito ruim. E ele é fraco mesmo, tá? Não é um disco que você possa comparar. Eu não faço comparação, você sabe disso. Mas ele é um disco, no geral, bem mais fraco. E aí, no meio da turnê, o Riley, ele caiu fora para entrar no LA Guns, ok? E aí eles botaram um novato lá na bateria, um tal de Chad Nelson. E aí o Chris Holmes caiu muito doente e a banda deu um tempo. A banda só voltou em 89 com o The Headless Children e com uma direção musical que tinha tudo a ver com aquelas covers gravadas anteriormente. E foi nesse disco que você ouve a primeira tentativa do Black Lawless mostrar uma maturidade que ele tanto buscava em relação aos críticos, né? E mostrar para todo mundo, cara, a influência enorme que o Black Lawless tinha dos sons do passado, principalmente do The Who, né? Tanto que nesse disco tem uma versão bem honesta, inclusive de The Real Me, né? Inclusive o disco inteiro tem o Frank Banali na batera, né? É interessante. E tem o Ken Hensley do Uriah Heep tocando teclados nesse disco. E aí, pra você ter uma ideia, desse disco eles tiraram um compacto, que é uma canção chamada Mean Man, que no lado B tinha uma versão de Locomotive Breath do Jethro Tull, mais classic rock. Inclusive essa música Mean Man, ela foi dedicada ao Chris Holmes, que logo depois que o disco saiu, o cara se mandou, deixando assim o Black Lawless muito puto da vida. Ele, inclusive, posteriormente, ele soltou um monte de farpas endereçadas ao Chris Holmes, que ele queria, na verdade, ter uma vida doida, mais caseira, né, ao lado da mulher dele na época, que era a Lita Fora, né? E nesse disco tem uma balada, pouca gente sabe disso, cara. Nesse disco tem uma balada Forever Free, que é uma homenagem ao Lynyrd Skynyrd e a Free Bird, que é o grande clássico da banda, né? E tem muita gente que até hoje não sabe. Tem uma canção chamada Rebel and the FDG, e ninguém sabe o que é esse FDG. Esse FDG é Fucking Decadent Generation, tá? Uma informaçãozinha. E esse disco foi um fracasso de vendas, cara, na época, né? E a banda acabou meses depois. Foi então que o Black Lawless falou: cara, eu vou começar uma carreira solo. Ah, tem um detalhe da capa do Headless Children que eu não falei pra vocês. Essa capa ela foi feita por um cartunista muito renomado chamado Daniel Fitzpatrick. E ela é baseada num cartoon dele chamado Gateway to Stalingrad. Então só tinha gente histórica do mal. O Stalin, o Joseph Stalin, Adolf Hitler, o Himmler, o Benito Mussolini, o Charles Manson, Jim Jones, o Idi Amin, Pol Pot, Al Capone, tinha lá o Jack Ruby atirando no Lee Harvey Oswald, e tinha o Ayatollah Khomeini na edição original. E aí as edições posteriores desse disco eles tiraram, cara, o Ayatollah Khomeini, porque a gravadora recebeu umas ameaças de terroristas. Acharam melhor tirar, né? E tem um detalhe que pouquíssima gente sabe dessa época, cara. O Black Lawless, ele iria fazer o papel do T-1000 no filme Exterminador do Futuro 2. Depois ele foi trocado pelo Robert Patrick, né? Mas o que pouca gente sabe, além disso, que ele iria fazer esse vilão, ele foi trocado, cara, a pedido do Arnold Schwarzenegger. Porque o Arnold Schwarzenegger não se conformava, cara, do vilão do filme ser mais alto que ele.
Não sei se você sabe, cara, mas assim, o Black Lawless, ele tem quase 1,95 m de altura. E cara, o Schwarzenegger, não, bicho, esse cara, vilão maior do que eu aqui, não. E o cara foi trocado. Olha aqui, imagina se assistir o Exterminador do Futuro 2 com o Black Lawless sei lá, de autômato lá, assassino. Pô, seria bem legal, né? E aí, o Black Lawless iria lançar o The Crimson Idol em 1992, como se fosse um disco da carreira solo dele. Só que a gravadora vetou, cara. Falou, não, imagina. Lança como Wasp, vai vender mais. E o Crimson Idol, cara, eu não sei se você sabe, mas ele é uma ópera rock conceitual, né? A respeito da ascensão e queda de um personagem chamado Jonathan Steele, que é o alter ego do Black Lawless, né? E como eu falei, cara, o Black Lawless foi obrigado pela gravadora e pelos promotores de shows a lançar esse disco como se fosse um disco do Wasp, cara, porque senão não ia vender absolutamente nada. E aí, nessa época, já foi feito um filme, né, para ser exibido nos shows e que era sincado, né, ou seja, era sincronizado com o que a banda estava tocando no palco. Porque nessa época, o Black Lawless arregimentou uns músicos e eles tocavam esse disco na íntegra, com o filme atrás, sincronizado, como é até hoje. E para variar, né, quando soltaram a versão remasterizada desse disco, no disco 2 tem mais um classic rock, que é a versão de When the Levee Breaks, do Led Zeppelin. Aí na sequência veio o Still Not Black Enough, de 1995, na mesma vibe do Crimson Idol, né? Só que em vez do Black Lawless colocar um alter ego, ele mesmo se colocou nas letras, né? Porque ele estava muito deprimido com a morte da mãe dele e com o que estava acontecendo com a carreira dele, né? Aquela ascensão e queda. E também seria lançado como um disco solo. E aí o Black Lawless arregou e voltou atrás e soltou novamente esse disco como se fosse um disco do Wasp. E ele colocou duas covers de classic rock também, né? Que é Tie Your Mother Down do Queen e Somebody to Love do Jefferson Airplane. E botou ainda o Laura Rose do AC/DC. E esse disco inteiro, cara, é o Frank Banali na bateria e o Bob Kulick, que é o colaborador do Kiss e irmão do Bruce Kulick, que fazem as guitarras desse disco. E aí o Black Lawless, ele fez as pazes com Chris Holmes e eles soltaram discos muito distintos. O primeiro deles foi o pavoroso Kill Fuck Die, de 1997, que é um pastiche ridículo de Ministry com Nine Inch Nails, cara. É um negócio ridículo, né? E aí os shows dessa turnê voltaram a ter cabeça de porco, sangue falso, aquela coisa toda. Uns 2 anos depois, em 1999, eles soltaram um disco muito legal de rock and roll, chamado Eldorado, que também é um dos meus favoritos. Disco de rock and roll. Aí depois eles soltaram o Unholy Terror, em 2001, quando o Chris Holmes saiu de novo, né, e dizendo que ele não tinha tocado nada nesse disco, embora o nome dele ali estivesse nos créditos. Depois o Wasp soltou o Dying for the World em 2002. E aí depois ele soltou mais uma ópera rock, dividida em 2 discos e lançada no intervalo de uns 5 meses. Que foram Neon God Part 1, The Rise, e Neon God Part 2, The Demise, tá? Aí depois vieram uns outros discos assim, que são interessantes até, que é o Dominator de 2007, que teria 2 versões de classic rock nesse disco. Uma era de Burn, do Deep Purple, e a outra era Fortunate Son, do Creedence Clearwater Revival. Mas não sei o que aconteceu, eles foram limados, né? E aí o Wasp soltou aquele Golgotha em 2015, que é um disco razoável, né? E a banda continua até hoje, cara, né? Mas assim, eles não lançaram mais nada, eles ficam fazendo turnês ocasionais e com os músicos contratados. Inclusive um deles é o grande batera brasileiro, né? O Aquiles Priester. Então o Wasp é uma banda que eu gosto bastante, embora com algumas ressalvas. Outra banda que eu gosto bastante é o Lynch Mob. Exatamente. Pra quem não sabe, né? Obviamente que quem gosta de hard rock, que está assistindo esse vídeo,
desse hard rock farofento, claro, sabe quem foi o Lynch Mob, né? Foi uma banda ali no final dos anos 80, acho que foi 1989, formada pelo guitarrista do Dokken, o George Lynch. Aliás, Dokken, que é uma banda absolutamente pavorosa. Pode esquecer. Se você está esperando que eu vou falar o Dokken aqui nesse meu vídeo aqui de hard rock, pode esquecer. Pode parar o vídeo agora. Não vou falar. Imagina, Dokken é horroroso. E o Lynch Mob era muito mais legal do que o Dokken. E a formação do Lynch Mob original tinha um amigão do George Lynch, do Dokken, que era o batera, o Mick Brown. E tinha um vocalista muito bom, cara, chamado Oni Logan. O cara mandou muito bem. E aí, essa turma, todo mundo junto, eles lançaram um disco muito legal de estreia, que é o Wicked Sensation, em 1990. E é um disco, cara, que até hoje eu não consigo entender porque que ele foi ignorado, até mesmo por essa turma farofenta, cara. Que é um disco muito bom. Só que se o Oni Logan era um vocalista que mandava bem em estúdio, cara, ao vivo ele não mandava tão bem. E ele era muito porra louca. O George Lynch despediu o vocalista. E aí eles soltaram um segundo álbum, também muito bom, auto-intitulado, né? Com um novo vocalista, que é um cara chamado Robert Mason. Só que o que acontece, cara? Eles soltaram esse disco, se eu não me engano, em 1990 e... Foi 91 ou 92. Cara, eles soltaram esse disco no meio daquele tsunami de grunge, né? Estouro, toda aquela geração. E aí o disco ficou perdido ali no meio, né, cara? Assim, nem adiantou fazer uma versão de Tie Your Mother Down do Queen, não ajudou absolutamente nada, cara. E aí, o que acontece? A banda fez uma turnê, né? Poucas datas. E em 1995, tanto o George Lynch como o Mick Brown, eles encerraram o Lynch Mob e voltaram pro Dokken. Só que o que acontece? Tempos depois, cara, o George Lynch, que não se dava com o Don Dokken, que é um tremendo mala, ele resolveu reativar a banda com os músicos desconhecidos, cara. E ele soltou um disco em 1999 que todo fã do Lynch Mob odeia, menos eu, porque o disco é óbvio, né? Eu não faço parte dessa turma de farofentos aí, e eu adoro esse disco, cara, adoro. É um disco chamado Smoke This, e eu adoro, cara, porque a sonoridade do disco é uma mistura de Public Enemy, aquela banda de rap maravilhosa, com aquele som mais swingado do Richie Kotzen, né? Tanto que os fãs, cara, quando eles se referem, os fãs farofentos, né? Eles se referem a essa fase da banda como Limp Bizkit. Trocadilho é bom. E esse disco, eu adoro esse disco, cara. Até porque eu gosto muito de rap. E é claro que os farofentos detestaram. Aí depois eles fizeram uma turnê pequenininha, cara, e a banda acabou de novo. Até que em 2003 o Lynch Mob voltou, sem o Mick Brown. E eles fizeram um lance muito estranho, cara. Eles gravaram um disco chamado Revolution, onde eles revisitaram as antigas canções do Lynch Mob e algumas canções do Dokken com uma roupagem um pouco mais agressiva, que inclusive ficou até melhor que o Dokken. Aí depois parou de novo, aí eles voltaram novamente em 2008 com aquela formação original, com o Oni Logan inclusive, e eles soltaram um disco chamado Smoke and Mirror, que também é bem legal. Só que é o seguinte, quando eles soltaram esse disco, eles tinham voltado com aquela formação original, mas o baixista original, o Anthony Exposito, né, já não estava mais, então ele foi substituído pelo Marco Mendonça, que todo mundo conhece. Por quê? Porque o Anthony Exposito estava na turnê solo do Ace Frehley. E ele não pôde voltar a tempo para gravar. Aí eles fizeram uma turnê com o Freddie Curry, que é aquele batera do Cinderella. Lembra que eu comentei no episódio 1? Que também ficou por pouco tempo e depois ele foi substituído pelo Brian Teach, que
Você sabe muito bem que depois ele era aquele batera do Pride and Glory, do Zakk Wylde, lembra? Depois foi pro Whitesnake, tocou com o Alice Cooper, aquela coisa toda. E o Mickey Brown também não pôde, cara, por quê? Porque ele estava tocando com o Ted Nugent, né, nessa época, né? E o Robert Mason virou vocalista do Warrant. E aí em 2010, o ex-baixista do Pride and Glory, o James Lomenzo, entrou pro Lynch Mob. E ele se entendeu, evidentemente, muito bem com o Brian Teach, né, cara? Eles tinham tocado juntos. Inclusive tocaram juntos, se não me engano, naquela banda do Slash, o Snake Pit. Aí depois o Lynch Mob lançou em 2014 um disco interessante chamado Sun Red Sun. Lançou outro em 2015 que é o Rebel, que é bem legal, e lançou um outro também que é muito bom, que é em 2007, que é o Brotherhood. E aí de lá pra cá, cara, a banda se reunia ocasionalmente. Mas não vai acontecer mais isso, cara, porque no ano passado o George Lynch disse que ele nunca mais ia usar esse nome, por conta da conotação racista que o termo Lynch Mob virou, né, cara? Que Lynch Mob virou um sinônimo de linchamento de pessoas negras. E aí ele falou, cara, nunca mais vou usar esse nome. E aí, a banda acabou. Mas a banda é sensacional, cara. Adoro os discos. Outra banda que muita gente vai ficar surpresa em ver aqui nesse vídeo aqui, bandas de rock farofento que eu adoro, é o LA Guns. Cara, eu gosto de LA Guns. Também foi uma das primeiras bandas a surgir daquela então nova cena de hard rock de Los Angeles dos anos 80. Né? A banda foi formada em 1983 pelo guitarrista Tracy Guns. Aliás, essa banda tem uma história absurda. E é curioso porque assim, eles soltaram um EP de estreia chamado Collector's Edition No. 1, que é muito fraco. E depois, cara, a banda teve como vocalista Axl Rose. Pois é. E o Axl Rose só não continuou no LA Guns, cara, porque a antiga banda dele, o Hollywood Rose, voltou ativa na época com o Izzy Stradlin. Exatamente, o embriãozinho do Guns N' Roses. E aí, logo na sequência, o Tracy Guns entrou pra banda. Então, eles viraram Guns N' Roses, que era a união do LA Guns mais o Hollywood Rose. Pois é, cara. Essa é a primeira formação do Guns N' Roses. Aí entrou o Duff McKagan, né? Aí o Tracy Guns saiu porque ele quebrou o palco o Axl Rose. E quem entrou no lugar do Tracy Guns? O Slash. E aí, você sabe da história do Guns N' Roses, né? Em 86, então, o Tracy Guns ele voltou, ele reformou o LA Guns com um vocalista chamado Robert Stoddard, que era de um grupo chamado Dogs d'Amour. Quem também é muito imerso nessa farofada, lembra, sabe, conhece essa banda. E a banda ia se chamar Faster Pussycat, que depois virou uma outra banda lá na frente, né? Mas aí o Tracy Guns ele mudou de ideia, então ele continuou com o nome de LA Guns. Aí entrou o vocalista de uma banda inglesa chamada Girl, que é o Phil Lewis, que inclusive esse Girl foi de onde veio o Phil Collen, que depois foi pro Def Leppard. E aí eles gravaram então o que seria o disco de estreia mesmo, né? O álbum de estreia mesmo, o auto-intitulado LA Guns, em 1988. Inclusive nessa música tem uma versão de Hollywood Tease, que era exatamente da ex-banda do Phil Lewis, que é o do Girl. Aí depois entrou o Steve Riley, vindo do Wasp. E aí eles soltaram um disco também que é muito bom, um disco de 89 chamado Cocked and Loaded, que inclusive tem a participação do Ted Nugent na guitarra. E nos backing vocals estão o Robin Zander, o Rick Nielsen, né, os dois do Cheap Trick, mais o Derek St. Holmes, que era o guitarrista base e vocalista da banda do Ted Nugent também. Aí vem um terceiro disco, que é o Hollywood Vampires, de 1991. E aí durante essa turnê, cara, que eles estavam fazendo com o Skid Row, o Riley, ele foi despedido, cara, depois de dar uma porrada no vocalista, no Phil Lewis. E aí você sabe muito bem que veio aquele tsunami do grunge, né? E a banda meio que decidiu dar um tempo, assim, sabe? Pra esperar a onda passar.
E aí o Tracy Guns foi tocar com um super grupo chamado Contraband, junto com o Michael Schenker, junto com a Sherry Pedersen, que era a baixista do Vixen, e o Bobby Blotzer, que era o batera do Rat, né? Eles lançaram um disco em 91 muito bom, mas aí a banda acabou. E aí o LA Guns voltou em 95, soltando um disco muito fraco, que é o Vicious Circle. E aí eles chamaram o Riley de volta para fazer a turnê. E o Phil Lewis falou, você tá de brincadeira. O Phil Lewis saiu fora, e o guitarrista base do LA Guns também, o Mick Cripps, também deu área. E aí o que acontece? O Tracy Guns botou uns caras desconhecidos ali, cara, e a gravadora Polygram falou, você tá de brincadeira. Despediu a banda. E aí eles assinaram um contrato com uma outra gravadora chamada CMC International, na época, que começou a ficar um pouquinho grande naqueles tempos. E eles tentaram meio surfar na onda do grunge, querendo dar uma imitada assim meio no Pantera, com um disco absolutamente ridículo que chama American Hardcore, em 1996. E obviamente foi um fracasso, porque o disco assim é pavoroso. Aí começou a ter um rodízio de músicos ali, sempre em volta do Tracy Guns, e aí em 1999 eles soltaram um disco muito interessante, chamado Shrieking Violet, com o Dizzy Pearl, que era o vocalista de uma banda chamada Love and Hate, também, que tem um trabalho bem interessante, e é um disco que foi produzido pelo Gilby Clarke, que tinha sido guitarrista do Guns N' Roses, né, junto com o Slash. Aí então, aquela parte daquela formação que os fãs consideram como clássica, né, com o Tracy Guns, o Phil Lewis e o Mick Cripps, eles soltaram um disco ao vivo e depois fizeram uma bobagem, cara, que foi regravar o Cocked and Loaded como Cocked and Reloaded. Sim, que não acrescentou absolutamente nada, né? E aí, em 2000, o ex-guitarrista do Faster Pussycat, o Brent Muscat, assumiu uma das guitarras do grupo por pouco tempo. Depois o Cripps voltou e depois eles soltaram um outro disco produzido pelo Gilby Clarke, que é um disco bem legal. Saiu no Brasil, inclusive, chamado Man in the Moon, em 2001. E aí depois entrou o guitarrista que era do Pretty Boy Floyd, que é uma banda simplesmente ridícula, desse meio de hard rock farofento, que era um cara chamado Keith Ratcliffe. E aí começou um entre e sai de músicos, cara, e naquela época eles soltaram um outro disco muito bom, chamado Waking the Dead. E aí tempos depois o Tracy Guns saiu para montar o Brides of Destruction, que era aquele projeto que ele teve com o Nick Six, do Motley Crue. E aí, cara, veio uma série de situações bizarras, cara. Aí a banda continuou, o LA Guns continuou a excursionar sem o Tracy Guns. Eles soltaram um disco de covers legal em 2004, chamado Rip the Covers Off, que é bem legal, é um disco divertido. E soltaram outro disco de inéditas, acho que no ano seguinte, que era o Tales from the Strip, que também é um disco bem legal, bem divertido. E depois teve outro disco que também é muito legal e pouca gente conhece esse disco, chamado Hollywood Forever, em 2012, que é um disco também bem legal. Só que o que acontece? Como o Brides of Destruction fracassou, o Tracy Guns resolveu montar um outro LA Guns em 2006. Ele resolveu montar porque ele era dono do nome, né? Então teve uma época, cara, que tinham dois LA Guns, um do Tracy Guns e outro do Phil Lewis. Aí rolou um imbróglio no tribunal, e até que em 2012, cara, o Tracy Guns desistiu do nome e deixou o Phil Lewis usar. Até que em 2016, cara, o Phil Lewis saiu do próprio LA Guns que ele tinha montado. E olha que doideira, cara. E depois o Tracy Guns e o Phil Lewis, eles anunciaram que eles iam voltar a fazer show juntos como LA Guns. Só que também nessa época tinha um outro LA Guns que era do Steve Riley, que era o batera. Absurdo total. E até hoje essa história tá rolando nos tribunais americanos, cara. Por quê?
Porque o Tracy Guns, junto com o Phil Lewis, eles lançaram em 2019 um disco muito bom como LA Guns, que é o The Devil You Know. E o Steve Riley também lançou no ano passado um disco como LA Guns, chamado Renegades, cara. Independente dessa história, cara, eu gosto de LA Guns. Não de todos os discos, nem das baladas, que eu já avisei, né? Mas assim, no geral a banda é bem legal. Outra banda que eu curto muito é o Y&T, né? Yesterday and Today. Eles eram dessa cena, mas assim, ao mesmo tempo eles não eram. Porque o som sempre esteve muito próximo daquele som que o Sammy Hagar usava na carreira solo dele, né? Era muito mais aquilo do que essa farofada toda que tinha nessa cena. E mesmo quando a banda entrava nesse universo, cara, eles mandavam muito bem. Talvez porque eles eram uma banda já meio que veterana, cara, porque eles foram formados em 1974. E durante a década de 70 eles lançaram 2 bons discos com o nome de Yesterday and Today, né? Inclusive eles botaram esse nome porque na época eles tinham que fazer um show e tinham que arrumar um nome às pressas, cara. E a primeira coisa que o líder, né, o David Meniketti, que é o guitarrista e vocalista, a primeira coisa que ele olhou, ele viu ali na casa dele, era um disco dos Beatles, chamado Yesterday and Today, né? Não com aquela capa do açougue, já com a capa remodelada. E aí ele falou, Yesterday and Today. Eles gravaram então 2 discos nos anos 80. Eu já vou falar a respeito deles. Só que quando a banda assinou um contrato com a A&M Records, eles reduziram para Y&T, ok? E a banda era o David Meniketti na guitarra e no vocal, o líder, era o Joey Alves na guitarra base, o Phil Kennemore no baixo e o Leonard Hayes na bateria. E aí eles gravaram então esse auto-intitulado disco de estreia, que é muito legal, em 1976, e depois eles soltaram em 78 o Struck Down, como Yesterday and Today. E aí depois que eles fizeram várias turnês abrindo shows do Kiss, do AC/DC, eles assinaram aquele contrato com a A&M, e a gravadora, cara, sugeriu que eles reduzissem o nome, porque nos shows e mesmo nas ruas, todo mundo se referia ao grupo como Y&T. E eles falaram, cara, todo mundo chama vocês dessa forma, vamos renomear a banda. E aí, com o nome já reduzido, eles soltaram 3 discos muito legais dos anos 80, que é o Earthshaker em 81, o Black Tiger em 82 e o Mean Streak em 83, assim, na sequência, cara. Não estouraram, não fizeram um sucesso muito grande, mas eles garantiram, assim, boas críticas, assim, um público maior do que eles tinham e fiel, lá nos Estados Unidos, evidentemente. O sucesso mesmo veio quando eles soltaram um disco chamado In Rock We Trust, em 94. Por quê? Porque uma das músicas desse disco estourou nas rádios americanas, que é Don't Stop Running. E, além disso, aquela marca de refrigerantes Dr. Pepper, ela usou, quer dizer, comprou o direito de uma canção da banda, desse disco, para fazer uma campanha de rádio, que era uma canção chamada She's a Liar. Então o que acontece? Esse disco estourou no mercado americano. E aí na sequência veio um sucesso ainda maior, cara, por causa de uma canção chamada Summertime Girls, do disco chamado Down for the Count, de 85. E aí essa música tocou muito nas rádios americanas, na MTV, aquela coisa toda. E aí, evidentemente, que esse sucesso avassalador teve o seu preço, né? Por exemplo, o batera, o Leonard Hayes, ele foi mandado embora da banda em 86, porque ele pegava muito, muito pesado nas drogas, muito pesado. E ele foi substituído pelo Jimmy DeGrasso, né? Que décadas depois foi tocar com o Alice Cooper, com o Megadeth, você sabe dessa história. E aí eles lançaram, se eu não me engano, em 88, um disco também sensacional chamado Contagious, né? Genial, um disco inclusive meio Van Halen, assim, né? E em 89 o Joe Alves foi substituído, né? Também porque ele estava pegando muito pesado em drogas, e ele foi substituído por um guitarrista chamado Steph Burns, né? Que na década seguinte tocaria
na banda do Alice Cooper, junto com o Jimmy DeGrasso. E aí eles lançaram o Ten, em 1990, com umas baladas bem ruins, cara. Esse disco é muito fraco. E é curioso que o Jimmy DeGrasso, ele toca nesse disco só em 3 canções, porque todo o resto do disco foi gravado pelo Steve Smith, do Journey. Exatamente, grande batera de jazz rock, né? E a banda acabou no ano seguinte. Só que eles voltaram em 1995 com aquela mesma formação anterior, e eles lançaram o Musically Incorrected, naquele mesmo ano, e lançaram o Endangered Species em 1997. E são os discos legais, né? E fazendo uns shows assim, esporádicos. Então em 2010 o Leonard Reis voltou para a bateria, e o Steph Burns, que nessa época estava tocando com 3 bandas, com o Y&T, com o Julius and the News e com um rockstar famosíssimo italiano, né? Famoso na Itália, claro, chamado Vasco Rossi. E aí ele teve que optar. Ele tinha que optar e não podia ficar nas 3 bandas. O que ele fez? Caiu fora do Y&T, que é o que dava menos grana, né? E ele foi substituído por um cara chamado John Neiman. Aí o Leonard Reis saiu de novo em 2006, porque ele estava com uns problemas de saúde muito sérios, e ele foi trocado por um cara chamado Mike Vanderhule, que eu nunca tinha ouvido falar. Aí em 2010, cara, eles assinaram com aquela gravadora especialista em AOR farofento, que é a Frontiers. E eles soltaram um disco que eu não gosto muito não, que chama Face Melter. E aí durante a turnê de promoção desse disco em vários países, cara, o baixista, o Kenny Moore, ele foi diagnosticado com câncer de pulmão. E ele teve que sair da banda imediatamente para começar o tratamento, cara. E ele morreu no ano seguinte, pra você ter uma ideia. E o batera, o Leonard Reis, ele morreu de uma doença pulmonar em 2016. E depois o guitarrista original base, o Joey Alves, morreu em 2017. Ou seja, sobrou só o Dave Manicat. Mesmo com toda essa história atribulada, com essa discografia meio irregular, cara, eu gosto da maioria dos álbuns do Y&T, cara. Uma banda muito boa. Pra terminar, você vai ficar absolutamente chocado em saber que eu gosto do Skid Row. Menos das baladas, que são horríveis. Mas a discografia é bem legal, cara. Já sabe da história, né? Que a banda é de 1986, que eles tinham um outro vocalista antes do Sebastian Bach, que era um cara chamado Matt Fallon. Inclusive esse vocalista, eu vou contar a história a respeito dele depois, daqui a pouquinho. E aí, quando foram trocar de vocalista, eles tentaram, fizeram um teste com um monte de gente, inclusive o John Corabi chegou a fazer teste para entrar no Skid Row, antes de entrar no Motley Crue. E aí o que acontece, cara? A banda, o pessoal era muito amigo do Bon Jovi, principalmente o Dave Sabo, que era um dos guitarristas, muito amigo do Bon Jovi. E eles no começo, cara, eles tinham um trato, eles eram muito amigos, eles tinham um trato, eles falaram, cara, o primeiro de nós dois que alcançar um sucesso vai ajudar o outro, né? Então era o que estava acontecendo. O Skid Row era a banda de abertura do Bon Jovi na turnê do Slippery When Wet. E o empresário do Bon Jovi, na época, que era o Doc McGhee, famosíssimo Doc McGhee, né? Era empresário do Kiss, aquela coisa toda. Ele chegou pros caras e falou assim, cara, preciso trocar de vocalista, bicho. Esse vocalista aí, vocês não vão pra lugar nenhum. Aí mandaram o tal de Matt Fallon embora. E aí, bicho, os caras estavam na festa de casamento do fotógrafo Mark Weiss. Ah, já que eu tô falando do Mark Weiss, que é uma figura fundamental na história do rock americano na área de fotografia, olha o que eu tenho aqui para vocês. Esse livro aqui, ó, Década do Rock. Justamente um livro com fotos do Mark Weiss, né? Mark Weiss que é um dos fotógrafos mais importantes da história do rock americano. Esse livro aqui é absolutamente sensacional, tem umas fotos inacreditáveis. Ó, eu vou abrir sem olhar. Olha só. Olha que fotos incríveis, cara. Aqui, ó. Olha só.
fotógrafo de primeira, cara. Esse livro aqui é absolutamente sensacional. Olha essa foto, olha essas fotos do Ozzy, cara. E sabe o que é o mais legal, cara? Tem um monte de textos e entrevistas que o Mark Weiss fez com toda essa turma aqui, cara. Toda a cena de roqueira dos anos 80. Olha aqui, ó. Deixa eu mostrar aqui. Olha só, olha que fotos maravilhosas. Cara, esse livro é sensacional. Esse livro é obrigatório para quem gosta de rock americano, para quem gosta de rock em geral. E você, evidentemente, que segue o nosso canal, cara, você tem privilégios. Você clicando no link abaixo ou colocando o seu celular aí para fotografar o QR Code que você está vendo, você vai preencher o cupom de desconto que vai aparecer com Regis Tadeu Indica. Tudo junto. E você vai ter 20% de desconto nesse livro aqui, que é simplesmente sensacional. Olha essa foto do Ozzy com o Tommy Lee, cara, que é a contracapa do livro. Então, não esquece, clica aqui no link aqui embaixo, ou no QR Code aqui, que você está vendo na tela, preenche o cupom de desconto com Regis Tadeu Indica, tudo junto, e você vai adquirir esse livro sensacional, cara, com 20% de desconto. Não perca essa oportunidade, porque é muito legal mesmo. Então, na festa de casamento do Mark Weiss, o pessoal do Skid Row tava lá, bicho, e eles viram, cara, um moleque de 18 anos, cara, cantando muito na festa. Que era o Sebastian Bach. Que, pra quem não sabe, não chama Sebastian Bach. O nome dele é Sebastian Birk, né? E aí, meu, os caras falaram, meu, esse cara eu tenho que ser o vocalista da banda. Ah, não sei se você sabe de uma história interessante. O Dave Sabo, ele era tão amigo do Bon Jovi que ele chegou a tocar no grupo Bon Jovi. Ele, inclusive, quando ele saiu, cara, ele foi substituído pelo Rich Sambora. É, meu amigo. Pois é. Então, enfim, só uma historinha. E aí, o Sebastian Bach entrou pro Skid Row, né? E o Doc McGhee, empresário do Bon Jovi, foi inclusive o cara que arrumou o contrato pro Skid Row gravar pela Atlantic, né? Onde eles soltaram um auto-intitulado disco em 89, que é um disco muito legal, mas que tem duas das baladas mais horrorosas de todos os tempos, cara, que é I Remember You e 18 and Life, né? Não dá pra ouvir isso. Ah, tem um detalhe, cara, o Skid Row só pôde usar o nome depois de pagar $35 mil, sabe pra quem, cara? Pro Gary Moore. Porque o Gary Moore teve nos anos 70 uma banda também chamada Skid Row. E aí o que acontece? Os caras compraram o nome do Gary Moore, né? E aí eles resolveram, né, o problema do nome. Só que eles na época eles tinham também um outro problema para resolver, e isso gerou um atrito com o Bon Jovi. Porque, cara, antes deles gravarem o primeiro disco, a banda inteira assinou um contrato com a editora do Bon Jovi, que era do Bon Jovi e do Rich Sambora, que chamava Underground. Então o que acontece? Quando eles assinaram esse contrato, cara, eles praticamente deram os direitos das canções do Skid Row para os dois. Aí, né, na hora de gravar pela Atlantic, aí começou a ter uma série de problemas, cara. Inclusive, o Sambora, ele foi super na boa, ele falou, ele abriu mão dos direitos, né? O Bon Jovi não, cara. Inclusive, isso gerou uma briga muito forte entre o Rachel Bolan, que era uma espécie de co-líder da banda, com o Bon Jovi, cara. Azedou a relação deles para sempre. Mas enfim, aí eles gravaram o primeiro disco, que foi um sucesso enorme, né? Aí os clipes ali daquelas baladas horrorosas arrebentaram na MTV, você sabe muito bem disso, né? A mulherada ficou um troço horroroso. E aí eles continuaram abrindo a turnês do Bon Jovi, a turnê do New Jersey, a banda de abertura era o Skid Row, né? E aí teve um lance, cara, que foi muito interessante. Você lembra daquele festival, o Moscow Music Peace Festival? Lembra? Que teve Ozzy, teve Bon Jovi. Pois é, o Skid Row tocou nesse festival. Cara, mas esse festival só aconteceu
Porque o Doc McGhee estava enfrentando uma acusação seríssima de tráfico de drogas. E para ele não ser preso, ele se comprometeu, cara, a realizar um festival na Rússia. Pois é, cara. Esse festival todo ele aconteceu só para o Doc McGhee não ser preso. Olha que doideira, cara, né? É uma história absurda, mas é real. Você pode reparar que, inclusive, cara, todas as bandas do cast eram empresariadas pelo Doc McGhee. E aí o Skid Row tocou nesse festival. Aí eles foram para a Inglaterra para abrir a turnê do Motley Crue, que estava lançando o Dr. Feelgood, né? Inclusive eles abriam um show junto com o Mr. Big. E em 1990 eles voltaram para os Estados Unidos, cara, porque eles foram a banda de abertura do Aerosmith, que estava lançando o Pump. E aí veio mais uma vez eu tenho que falar isso, veio aquela avalanche do grunge, né? Aquela coisa toda. E nessa época o Skid Row lançou o segundo disco dele, muito mais pesado que o primeiro, que era o Slave to the Grind, né? Isso em 1991. E tinha também outra balada horrorosa nesse disco, que é aquela In a Darkened Room, que é absolutamente péssima. Mas enfim, tem uma coisa muito curiosa a respeito desse disco que pouquíssima gente sabe. A faixa título, né, Slave to the Grind, o que você ouve no disco é a demo que os caras prepararam, cara. Porque chegou na hora de gravar, eles não conseguiram obter um resultado assim tão poderoso. E o que acontece, cara? Eles e o produtor lá, o Michael Wagner, eles falaram, quer saber de uma coisa, bicho? A demo é muito mais legal, vamos incluir a demo. E exatamente isso, o que você ouve no disco é a demo, né? Dessa faixa específica. E aí, o Skid Row continuou sendo atração de abertura, tanto que inclusive eles eram a banda de abertura da turnê do Guns N' Roses, do Use Your Illusion. E ao mesmo tempo, eles também tinham a sua própria turnê, cara. E eles levaram, sabe pra quem pra abrir, cara? O Pantera e o Soundgarden pra abrir os shows do Skid Row. E pouca gente sabe, cara, eles chamaram Nirvana também. Só que o Kurt Cobain, ele recusou por causa de uma camiseta homofóbica que o Sebastian Bach usou numa sessão de fotos nos shows, que dizia basicamente AIDS mata viados. E o Kurt Cobain falou, bicho, eu não quero contato com vocês, cara, vocês são muito homofóbicos. Tá? Enfim, uma historinha curiosa. E aí o Skid Row lançou depois aquele EP de covers, que é o Beside Ourselves, que é legal, né? Em 92. E aí, cara, o Doc McGhee chegou pros caras e falou assim, não vai adiantar vocês lançarem mais nada agora, cara. Vamos esperar essa onda do grunge passar, né? Aí os caras se recolheram. Só que nesse ínterim, eles brigaram com o produtor, o Michael Wagner, né? Porque eles queriam fazer um tipo de som e o produtor queria outro, né? Eles já começaram a trabalhar no sucessor do Slave to the Grind. E aí, em 1994, eles voltaram para o estúdio com o Bobby Rock, né? Que tinha adquirido aquela fama toda com os discos do Metallica. E eles gravaram o Subhuman Race, que foi lançado em 1995. Cara, e esse disco é muito legal, só que os fãs e as fãs do Skid Row ficaram horrorizadas, assim, porque assim, era um disco muito mais pesado, muito mais denso, né? Ninguém gostou, tanto que inclusive o disco foi um fracasso de vendas, mas é um disco bem legal. Os shows começaram a raiar, quando aconteciam essas apresentações eram em locais menores, a MTV abandonou a banda, né? E aí, meu amigo, você já sabe a história, né? O Sebastian Bach largou a banda em 2006, depois de que ele teve uma briga, uma troca de socos com o Rachel Bolan, que é o baixista. Inclusive o motivo da briga, cara, foi o seguinte: o Sebastian Bach, ele assinou um pré-contrato para o Skid Row abrir a turnê do Kiss da Reunion. E o resto da banda, cara, falou que o Skid Row era uma banda muito grande para ficar servido de abertura para quem quer que fosse. E o Sebastian Bach ficou louco com isso, né? Inclusive tem uma história sensacional, cara,
que o Sebastian Bach, ele teve essa briga e os caras da banda falaram assim, cara, a banda, o Skid Row é muito maior do que uma banda de abertura, né? E aí o Sebastian Bach, depois que ele teve essa briga, ele mandou uma mensagem pro Dave Snake, que era o outro guitarrista, cara, e na secretária eletrônica ele deu um esporro espetacular, cara, e ele disse que o Skid Row nunca foi grande o suficiente, cara, para abrir pro Kiss. É verdade. Aí o Skid Row, sem o Sebastian Bach, voltou em 1999 com um vocalista chamado Johnny Solinger e um batera chamado Phil Varone, e eles lançaram um disco também bem legal, cara, em 2003, chamado Tixten, né? Depois veio um ótimo disco chamado Revolution Per Minute, em 2006. Em 2013 eles assinaram com aquela gravadora famosa Megaforce e eles iam lançar uns EPs em 2015, com um intervalo de tempo de alguns meses, né? Só que em 2015 o Solinger foi mandado embora. E a banda anunciou, cara, que o Tony Harnell, que era o vocalista daquela banda norueguesa TNT, ia substituir. Só que ele ficou uns poucos meses, saiu naquele mesmo ano, e aí entrou o vocalista do Dragon Force, que era um cara chamado ZP Tart. E fizeram um show em 2016, cara, e de lá pra cá não se ouviu mais falar em Skid Row. Mas é uma banda que eu gosto bastante, com exceção das baladas, que são péssimas. E mesmo esses discos sem o Sebastian Bach são muito bons, cara. Pois é, meu amigo e minha amiga, esse então foi a segunda parte, vamos dizer assim, dessa série das bandas de hard rock farofentas que eu gosto. A primeira foi aquelas que eu adoro. A segunda são aquelas que eu gosto. E pô, você sabe que tem banda que poderia ter entrado ainda. Quem sabe, se vocês forem muito educados, muito persuasivos, eu faço uma parte 3, porque tem mais bandas que eu acho legais, sim. Tá bom? Não esquece de fazer a sua inscrição aqui no canal, visitar a nossa loja, que tem uns produtos muito legais que você já sabe muito bem. E eu volto muito em breve aqui com mais um vídeo interessante aqui para vocês, tá bom? Então um abraço, saúde para vocês e para suas respectivas famílias e amigos. Até a próxima!